acho que já dá para a gente começar, professor. Beleza, vamos lá. Vamos começar. Vou me apresentar. Me chamo Thiago, pessoal. Faço parte do Robosim há um ano e alguns meses. Comecei na equipe de seguidor de linha e hoje estou na simulação 2D. Agora, professor, pode. Bom, eu sou o professor Hansen Clever Bassani, lá do Centro de Informática da UFPE. Estou aí no Robocim desde a fundação, praticamente. Lucas, Roberto, chamaram Edna e eu para participar do Robocim desde da fundação e a gente se encantou com o projeto desde o começo. Era uma coisa que a gente, que eu particularmente eu sempre quis fazer e aí foi muito bacana poder participar desse projeto. Nossa. Pra Isso foi, gente se eu não me começar. engano, em 2016. 2016. Foi por aí. Faz um tempinho já. Pra gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com robótica, professor, que é uma das suas áreas de pesquisa. Queria saber um pouquinho mais. Certo. Então, eu sempre fui fascinado por robôs, né? Desde de pequeno que eu sempre estava tentando construir robôs em casa, fazer tudo que podia para ter robôs. Uhum. Talvez seja até engraçado que a minha mãe disse que uma das minhas maiores frustrações de criança era que eu queria um robô chamado Arthur. E nunca pude comprar esse robô, porque ele custava basicamente um salário. Nossa. Na época era muito caro. E aí não tinha como comprar esse robô bom, aí eu comecei a construir meus carrinhos, robôs e coisas assim do tipo desde pequeno, então eu sempre gostei eu venho de uma família de ourives e os ourives é quem trabalha fazendo joias, né? Uhum. Também eu tenho um tio que tem oficina eletrônica, então sempre estava com uma oficina em casa com disposição para construir coisas manualmente, sempre gostei. Uhum. Legal. Bom, mas essa frustração aí com o robô Arthur, eu acho que ela acabou me incentivando a construir meus próprios robôs. Então, desde pequeno eu tenho esse incentivo aí. Sim. E aí sempre participei de oficinas, espaço maker, esses negócios, ambientes maker. Sempre gostei também. E já na UFPE, como estudante de pós-graduação, eu participei de alguns projetos envolvendo robótica. Um projeto muito interessante foi com a Petrobras, era desenvolver técnicas para um robô de inspeção subaquática, para inspecionar dutos subaquáticos de petróleo. E um outro projeto que eu participei também com o professor Aloysio, todos os dois foram com o professor Aloysio e com outros colaboradores do SIM, foi a gente fez o protótipo de um robô para inspecionar subestações elétricas da Chesf. Uhum. Uhum. Então foi bem bacana, era um robô muito grande, super pesado, pesava 400 quilos. Nossa. Tinha câmeras, tinha termovisor, era bem interessante para fazer a inspeção de subestações. Foi um projeto muito legal. Eu comecei esse projeto como estudante de pós-graduação e quando terminou o projeto eu já era professor do SIM. Nossa. Nossa. E aí logo nessa época foi quando o pessoal já me convidou para participar do Robocim e aí a minha experiência com robótica tem sido mais dentro do Robocim agora mesmo. Sim. E orientando alguns alunos de pós-graduação trabalhando em robótica. Uhum. Massa. Você tem muita bagagem, deu para perceber que tem uma bagagem muito grande na robótica, mas como é que surgiu essa ideia de usar Deep Learning no VSS? Como é que foi? E foi algo bem inovador, né? Aqui no Brasil eu não tem nenhuma equipe que usa, pelo menos. Como é que foi o desenvolvimento? Para ser um pouco honesto, assim, eu sempre fui fascinado com robótica, mas a minha área de pesquisa mesmo é a aprendizagem de máquina. Uhum. Então, desde que eu entrei no Robocinho, eu sempre ficava procurando alguma coisa onde eu pudesse aplicar meus conhecimentos, que é a área que eu estudei no meu doutorado. Por que que eu escolhi essa área? Porque a partir de um certo ponto ficou claro para mim que o meu interesse não era tanto em construir mesmo os robôs. Eu já tinha brincado bastante de construir robôs, só que o difícil mesmo era fazer eles se comportarem de uma forma inteligente. Então, é isso que me incentivou a ir para a área de aprendizagem de máquina. Então, eu trabalhei muito com redes neurais no meu mestrado, no doutorado. E quando eu me tornei professor na UFPE, era essa área que eu abracei, né? Uhum. E aí, a robótica é uma área de aplicação da aprendizagem de máquina muito grande. Desde 2016, 2017,
na categoria da VSS especificamente, eu observava que a quantidade de comportamentos que a gente tinha que programar nos robôs para eles agirem adequadamente era enorme e era extremamente difícil fazer isso sem estragar o que você já tinha feito antes. Então você percebia uma situação onde o robô precisava se comportar de uma forma, você começava a tratar essa situação e quando eu ia testar percebi que você estragou uma série de outras coisas que estavam funcionando bem. E aí eu percebi, poxa, o ideal era que ele pudesse aprender de uma forma mais natural a como ele deve agir em cada situação, né? Será que será possível? E aí buscava maneiras sempre de tornar isso possível, tornando os algoritmos cada vez mais flexíveis e parametrizáveis. Mas depois que eu voltei da Lark de 2017 com o pessoal, eu fiquei com essa ideia fixa na minha cabeça de que eu podia treinar esses robôs com machine learning, usando a aprendizagem de máquina. E aí a primeira ideia que eu tive foi utilizar histórico de partidas anteriores para treinar o comportamento dos robôs. Eu sabia que ia ter grandes desafios, porque a quantidade de dados que ia precisar para treinar ia ser muito grande, ia ser bem difícil fazer isso, mas eu comecei a pedir para o pessoal gravar as partidas, vamos registrar as partidas, vamos tentar fazer uma base de dados para treinar algoritmos. E aí, quando eu viajei, eu saí para o pós-doutorado, fui lá para o Mila, no Canadá, em Montreal. Aí eu tive um contato muito grande com a área de aprendizagem por reforço. E aí eu falei assim, nossa, dá para resolver isso aqui com aprendizagem por reforço. E o grande desafio era como treinar, né? Então a ideia foi usar simuladores. Então tinha um simulador desenvolvido pelo pessoal da UFRJ, eu falei assim, vou tentar adaptar esse simulador para fazer um ambiente de treinamento de aprendizagem por reforço. E foi assim que surgiu a ideia e a gente investiu nisso e está dando certo. Muito certo, inclusive. Bacana. O senhor tocou sobre aprendizado por reforço. Tem como o senhor explicar um pouquinho para o pessoal como é que funciona? Tem. A abordagem de aprendizagem por reforço é um ramo dentro da aprendizagem de máquina no qual você tem um agente interagindo com o ambiente e ele precisa aprender como se comportar nesse ambiente recebendo sinais de reforço do ambiente. O que são sinais de reforço? São, digamos assim, sinais de recompensa ou punição. Então, quando a gente realiza uma ação, um comportamento, o ambiente devolve para ele um reforço ou uma punição proporcional à qualidade do que ele executou. E aí a tarefa do agente é aprender com esses sinais de reforço. Até conseguir se desempenhar bem no ambiente. Né? É importante destacar na aprendizagem por reforço a diferença dela com relação à versão mais tradicional da aprendizagem de máquina, que seria a aprendizagem supervisionada, pelo fato de que na aprendizagem por reforço você não diz para o seu agente exatamente o que ele deve fazer. Na aprendizagem supervisionada você diz, olha, nessa situação faça isso, naquela situação faça aquilo. Já na aprendizagem por reforço, não. O que a gente tem que fazer a gente precisa aprender com sinais muito mais básicos, que é basicamente dizendo se ele está fazendo alguma coisa certa ou não. Então ele precisa explorar as ações dele, ele precisa agir no ambiente para aprender a se comportar. Então esse aí é o desafio, né? Você tem que explorar o espaço de ações possíveis em cada situação para aprender com o sinal que o ambiente retorna qual que é a ação que é mais adequada. Chegou uma pergunta aqui, professor. Calma aí, deixa eu olhar. O que acha de redes neurais simbólicas? Não sei se encaixa agora para a gente responder, mas se quiser responder agora, professor, pode. Eu acho que a gente pode deixar um pouquinho mais para frente. A gente pode falar um pouquinho mais para frente de redes neurais, de algumas coisas, aí a gente encaixa essa pergunta. Mas é uma pergunta muito interessante. A gente volta nela então, daqui a pouquinho. Agora, sobre ferramentas, o que a gente usa na categoria DIB para a gente conseguir? Certo. Bom, nessa categoria de VSS, o que a gente está usando são abordagens relativamente tradicionais de aprendizagem de máquina, de aprendizagem por reforço, como, por exemplo, DQN, Deep Q Networks, são redes neurais profundas que aprendem essa função Q, por isso que eles têm esse Q no nome. E esse Q o que é? É justamente aquela função que eu falei para vocês mais cedo, que era aprender qual é a qualidade de cada ação.
Então você tem uma rede neural profunda tentando estimar em cada situação possível, em cada situação que ela vê no treinamento, qual é a qualidade de cada ação que ela vai executar. Então, essa é uma das abordagens que a gente utilizou. Essa é uma abordagem, por exemplo, que foi utilizada para treinar redes neurais para jogar Atari, pelo Google DeepMind. Então, é uma abordagem que teve sucesso jogando Atari, por exemplo, e vários outros joguinhos. Essa é uma das que a gente usa. A outra abordagem que a gente usa é conhecido como chamado de DDPG, Deep Deterministic Policy Gradient, que a principal diferença é que ela foi feita para o espaço contínuo de ações. Então, lá na DQN, você tem que enumerar as ações possíveis. Então, você tem, por exemplo, ações como ir reto, virar para a direita ou virar para a esquerda, de uma forma discreta. Já no DDPG, você pode ter como saída da sua rede diretamente a velocidade angular e linear do robô. Então, isso permite um controle mais preciso das ações. Então, essa é a abordagem que a gente usou que teve mais sucesso. E aí, por baixo disso, talvez um pouquinho tocando na pergunta do nosso colega aí, o que aprende essa função de qualidade, essas funções de ações, são redes neurais. Né? Redes neurais profundas, treinadas com o que há de melhor em Deep Learning, em termos de algoritmos e técnicas de Deep Learning para treinar essas redes. Em relação a frameworks, o que a gente está usando hoje e também environment, alguma coisa, alguma ferramenta? Certo. Bom, a gente usa, como ambiente, a gente encapsulou o simulador da UFRJ, feito pelo pessoal da UFRJ, a gente encapsulou num ambiente chamado DIN, que é um ambiente é um framework feito pela OpenAI para aprendizagem por reforço. Então a gente encapsulou esse simulador num ambiente OpenAI DIN, e aí a gente programa nossos agentes de aprendizagem por reforço se comunicando com esse ambiente. Uma coisa importante que eu posso dizer é que, bom, só falando ainda de framework primeiro, a gente usa PyTorch para treinar as redes são implementadas em PyTorch. Mas esse framework a gente vai acabar liberando daqui a algum tempo, a gente já está prestes a liberar o environment que a gente criou para outras pessoas, outros pesquisadores poderem estudar, que é um caso de estudo bem interessante. E ele inclui o simulador, mas isso não resolve todo o trabalho, né? O trabalho depois que você treinou sua rede neural no simulador, tem a segunda etapa que é transferir o que você aprendeu para o robô real. E aí, como é que a gente faz isso, né? Porque a gente precisa tentar garantir ao máximo que o comportamento que o agente aprendeu no simulador seja transferível para o ambiente real. Aí a gente também implementou técnicas chamadas de sim to real, que é de simulação para o real, que é como é conhecido na literatura essa abordagem, para tentar fazer essa transferência da melhor forma possível. Nossa. Chegou uma outra pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui. Teoria jogos se aplicaria no aprendizado por reforço como uma forma de melhorar essa função Q? Qual seria uma forma de melhorar? Acho que a gente pode responder as duas perguntas na ordem, né? Pode ser também. Então, ele perguntou primeiro o que eu acho de redes neurais simbólicas. Eu acho que é muito interessante a área de pesquisa de redes neurais simbólicas. Não é particularmente a área que eu trabalho mais, porém, o que eu posso dizer é que as redes neurais no estado que elas estão atualmente, a gente sabe que elas não resolvem problemas que requerem habilidades de mais alto nível cognitivo, como, por exemplo, raciocínio, planejamento de longo prazo e coisas assim, é muito difícil para redes neurais resolver. Combinando com estratégias simbólicas, isso parece uma boa abordagem para resolver problemas que de fato requerem, por exemplo, planejamento de longo prazo, raciocínio. Você pode combinar com motores de inferência para fazer exploração. Eu acho que essa é uma abordagem viável e interessante.
Não sei se no futuro as redes neurais talvez se desenvolvam tanto a ponto de eliminar esse tipo de abordagem, mas no momento atual parece uma abordagem bastante interessante mesmo. E a outra pergunta era a teoria de jogos, né? A teoria de jogos ela é muito estudada dentro da aprendizagem por reforço. Ela tem contribuições importantes. Tem algumas coisas interessantes, como por exemplo, nos nossos agentes a gente pode treinar jogando contra eles mesmos. Então você tem um agente jogando contra o outro. E aí, por exemplo, você pode ter nessa situação um jogo de soma zero, que é uma coisa estudada na teoria de jogos, né? E isso impõe certas dificuldades, essa situação de você ter um agente treinando contra outro, tem várias dificuldades que surgem daí, principalmente do ponto de vista de você avaliar o resultado dos agentes, porque quando você tem um agente jogando contra outro do mesmo tipo, fica difícil dizer se o agente... Fica difícil de avaliar porque quando o agente melhora, vamos supor que ele melhore no ataque, ele também começa a levar gols, porque ele melhorou no ataque. Então ele começa a fazer mais gols, mas ele está jogando contra ele mesmo, então ele começa a levar mais gols também. Então cria-se aí um desafio para o algoritmo entender se o que ele está fazendo de fato é bom ou ruim. Então você precisa pensar em estratégias como, por exemplo, não treinar os dois agentes ao mesmo tempo. Então são estratégias interessantes que talvez com coisas da área de teoria dos jogos você possa ter algumas soluções interessantes vindo daí. É o chamado self-play. Aí tem uma outra, calma. Qual que seria uma forma para melhorar a função Q? Essa função Q? Isso aí, se a gente descobrir, a gente pode publicar um paper. Tem muitos pesquisadores tentando descobrir isso, de fato. Não é nem como melhorar a função Q, né? É como fazer ela aprender melhor. Então, por exemplo, um dos grandes desafios que a gente tem hoje é que esses sistemas de aprendizagem por reforço precisam de uma quantidade enorme de amostras de interação com o ambiente. Então, por exemplo, para treinar um agente com DQN, a gente precisa de algo em torno de 4 milhões de passos de interação. Então, 4 milhões de passos de interação, imaginando que cada jogo aí são uns 1.000 passos, então tem uma quantidade enorme de jogos que ele precisa jogar, provavelmente muito maior do que um jogador de futebol joga na vida toda dele, para conseguir aprender. Então, ou seja, esse aprendizado da maneira que a gente tem atualmente não é eficiente. Então, a gente está buscando várias maneiras de como tornar isso mais eficiente. É um campo de pesquisa muito importante atualmente, que de fato é um assunto muito interessante e eu me interesso bastante por isso, mas não tenho, digamos assim, uma resposta. Tem algumas ideias, mas não tenho todas. Outra coisa que dificulta bastante são as recompensas, né, que o ambiente dá. Por exemplo, num jogo de futebol, se você utilizar só recompensas quando o robô faz um gol, como se o agente faz um gol, quando ele leva, demora uma quantidade muito grande de passos que ele precisa executar até ele fazer um ponto ou levar um gol. E aí, isso provavelmente é uma das principais causas da dificuldade de amostras, né? Porque vai ter um ruído muito grande. Muitas vezes ele vai fazer uma coisa muito boa no começo da jogada, mas lá para o fim ele erra e acaba levando um gol. E aí, como é que ele vai calcular essa função Q aí, né? Ele tem que atribuir qualidade às ações dele, é o chamado problema de credit assignment, ou atribuição de crédito, traduzindo para o português, que é bem difícil, né? No seu histórico de ações que você executou, qual foi aquelas que foram boas e ruins, né? Às vezes ele faz uma ação boa e acaba tomando um gol. Exato, Às vezes no começo da jogada foi muito bom, mas o final não foi tão bom. Ou então, às vezes, ele faz um começo desastroso da jogada e acaba, por sorte, marcando um gol. E aí ele acaba reforçando esse comportamento ruim do começo junto com comportamentos bons. Agora eu tenho uma pergunta sobre framework. O PyTorch tem alguma vantagem específica sobre outras libs, como o Keras e o TensorFlow? A vantagem do PyTorch em relação ao TensorFlow é que ele é mais fácil de implementar, de usar. É um pouquinho mais alto nível, assim, até para você poder investigar o que está acontecendo durante a simulação, você consegue colocar breakpoints, estudar, imprimir o valor das saídas da sua rede no meio
da utilização. Isso é um pouquinho mais difícil com o TensorFlow, por exemplo, né? Mas não é uma diferença muito grande, não. Não tem, assim, uma grande diferença. Hoje eu posso dizer que o TensorFlow é mais utilizado na indústria, nas empresas, e na academia, pelos pesquisadores, o PyTorch tem sido mais utilizado, provavelmente pela uma facilidade de utilizar, porém o TensorFlow coloca um desempenho melhor quando você tem aplicações realmente muito custosas, com muitos dados, né? Então, por isso a indústria acaba utilizando o TensorFlow. E o Keras, ele seria uma versão até um pouco mais simples do que o PyTorch. É bacana também, ele se desenvolveu muito. No começo ele era um pouquinho visto como algo muito simples para quem estava começando, mas atualmente não é mais isso. Atualmente ele já se desenvolveu bastante e é bastante poderoso. Mas ainda talvez por isso tenha sido utilizado mais por quem está começando na área de aprendizagem de máquina do que sendo amplamente utilizado por pesquisadores. Mas como uma fonte de aprendizado inicial é muito, muito bacana. Tem mais uma, deixa eu olhar aqui. Vocês testaram alguma forma de algoritmo genético? Genético? Deve ser genérico, eu acho. Para misturar e melhorar diferentes estratégias? Eu acho que é algoritmos genéticos também. Eu cheguei a trabalhar um pouco com algoritmos genéticos, mas não nessa abordagem ainda. A principal dificuldade de você utilizar a computação evolucionária, que é um ramo mais amplo aí onde se encaixa algoritmos genéticos, é que você precisa ter muitas gerações. Você precisa ter uma população relativamente grande, muitas gerações de indivíduos evoluindo ali dentro. E imagina que você, para treinar um modelo, você demora 7 dias para treinar um só. E imagina você ter uma população, digamos assim, com 100 indivíduos treinando. E imagina que você, para treinar cada um, demora 7 dias. Então, essa é a grande dificuldade para usar algoritmos genéticos. Mas não creio que seja inviável. Talvez tenha estratégias para você utilizar modelos pré-treinados e fazer pequenas modificações nele, não treinar por tanto tempo. Tem maneiras, talvez, de contornar isso, mas ainda a gente não investiu muito nisso, não. Geralmente nos esportes, as pessoas costumam falar muito que treino é treino e jogo é jogo. Eu queria que você falasse um pouquinho das maiores dificuldades que a gente passa, que uma equipe pode passar quando quiser começar a pesquisar sobre essa área. Bom, uma das grandes dificuldades é saber em que nível você está, né? Quando você começa, você vai fazer o que você puder de melhor e possivelmente vai achar que está razoavelmente bom. Quando você vai lá para a competição mesmo, aí você percebe que a experiência, a bagagem das outras equipes conta muito. Então a gente meio que sentiu isso nas primeiras edições. A gente percebeu que a gente achava que tinha feito uma coisa muito boa e aí nas primeiras competições que a gente foi... Bom, assim, para as primeiras competições a gente até ficou bastante orgulhoso do resultado, na verdade, mas deu para perceber que o nível das equipes era bem mais alto do que o nosso, algumas equipes, né? Mas nada como um dia após o outro, uma competição atrás do outro e perseverança para ir melhorando a cada competição. Então, o que é importante é isso, é formar um time mesmo, ter uma estratégia para esse time continuar e não se perder, e se manter agregando outras pessoas, fazendo essas pessoas novas se integrarem na equipe e manterem a chama acesa aí de uma competição para outra é o maior desafio, talvez. E a gente no Robosim conseguiu fazer isso de uma maneira excelente. Assim. Então, parabenizo aí os coordenadores das equipes do Robosim, Lucas, Roberto, Cristiano e vários outros aí, para não deixar ninguém de fora, que coordenaram essas equipes e conseguiram motivar e sempre estar trazendo novos integrantes e fazendo eles se integrarem bem na equipe. Tem mais algumas perguntas, deixa eu dar uma passada. Já pensaram em fazer isso em cloud, como algum sistema paralelo? Eu acho que deve ser sobre o treinamento, né? Uhum. Na verdade, quando eu estava lá no Mila, a gente
não era bem uma cloud, poderia ser uma cloud, mas é porque lá eles têm um cluster de computadores com muitos computadores, e aí a gente treinava de fato para até a gente começar a ajustar os parâmetros do algoritmo de treinamento. Logo no começo foi bem difícil, então a gente tinha que rodar vários setups paramétricos em paralelo em várias GPUs. Então, esse comecinho aí, até a gente achar o que estava funcionando e o que não estava, foi bem difícil mesmo. Foi bastante frustrante, na verdade. Você ter o primeiro setup funcionando é, digamos assim, o maior desafio. Depois que você consegue ver a curva de aprendizagem começando a crescer, aí é a maior gratificação que você tem por todo esse trabalho. Eu posso dizer que eu e o meu aluno de mestrado, o Renier, passamos assim aproximadamente um ano buscando um setup de algoritmos e de ambiente e de função de reforço que funcionasse, até conseguir. Então foi bastante trabalho. E aí, nesse caso, usar vários computadores em paralelo ajudou bastante. Massa. Outra pergunta. Como vocês treinam seu agente? Com self-play, treinando contra um time padrão ou alguma outra forma? É, é até engraçado, porque quando a gente planejou tudo isso, a gente implementou, antes de ter um setup realmente funcionando bem, a gente implementou várias estratégias. Né? A gente implementou jogando contra o time básico do simulador, jogando em self-play, jogando contra um oponente self-play com ruído ou sem ruído. A gente implementou uma gama grande de coisas que a gente testou. E por incrível que pareça, o que funcionou bem no começo foi treinar contra os oponentes funcionando de forma aleatória. No comecinho mesmo, quando a gente percebeu que essas várias abordagens não funcionavam, a gente começou a simplificar o problema ao máximo. Então a gente começou a treinar um agente contra todos os outros oponentes e colegas de time parados, até a gente conseguir fazer alguma coisa funcionar. Depois que a gente conseguiu fazer alguma coisa funcionar, aí a gente tentou fazer self-play, várias outras coisas, mas é muito, muito difícil. Não é fácil de fazer eles aprenderem nesses cenários. Então a gente pegou esses agentes treinados jogando sozinho e começou, vamos colocar eles para jogar contra o aleatório. Depois que ele aprendeu alguma coisa contra o aleatório, vamos começar a colocar eles para jogarem contra o time do simulador. Depois começar a fazer o self-play. Então foi algo passo a passo. Então o que é chamado nessa área de curriculum learning, quando você aprende por etapas, né? Aprende uma habilidade, depois outra. Então foi assim que a gente conseguiu treinar o time que participou das últimas competições da LARC. Sim. Tem mais alguma uma pergunta aqui? O que o senhor considera como maior barreira para o Robocin e outras equipes usarem amplamente aprendizado por reforço? Recurso computacional, essa é uma grande barreira. Recurso computacional é escasso e demora para treinar esses agentes. E talvez outra coisa seja modelos de treinamento mais eficientes. É o segundo grande desafio que a gente precisa, é um topo de pesquisa importante. E o terceiro é a etapa de sim to real, é como traduzir o que você aprendeu para o robô real. Né? Então essa aí também é outro desafio bem importante. São os principais desafios que eu vejo. Certo. Tem uma outra. O simulador da UFRJ, mencionado mais cedo, está disponível em algum lugar? Seja a versão normal ou a encapsulada de vocês? A versão normal dele está disponível, sim. Ela, se eu não me engano, é licenciada em MIT. VSS Simulator. Estou pesquisando aqui para ver se eu digo o nome direitinho. É VSS SDK, para o pessoal que quiser usar aí. Então, parabenizo o pessoal aí que fez esse simulador, que ajudou muito a gente. E por ter disponibilizado, por isso que a gente também vai disponibilizar nosso ambiente depois que a gente tiver com um código mais redondinho, assim, para ficar alguma coisa utilizável. E, bom, aí o nosso em breve vai estar disponível também com a versão encapsulada do simulador deles, que a gente precisou fazer algumas alterações para se adequar ao environment DIN. Sim. Se o senhor tiver o link, alguma coisa do simulador e colocar no chat, fica mais fácil para o pessoal, se der. Ou se alguém do Robocin estiver aqui e puder fazer isso. Eu vou mandar lá no. Vou mandar para você aí no. Beleza, beleza. Aí eu passo para o pessoal. Aí você passa aí pro pessoal. Tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá, eu vou mandar aqui.
Espera um minutinho. Tá, deixa eu ver aqui a próxima. Tá, vamos lá. Não tem nenhuma pergunta, eu vou continuar. A gente participou da LARC 2017 com o DIP, certo? Ou foi 2018? Foi 2018. Foi 2018. Uhum. Certo. Aí a gente acabou não tendo um desempenho tão bom. Só que Uhum. já em 2019 a gente conseguiu um desempenho muito bom, uma evolução muito boa para a LARC. E também no final do ano a gente teve um artigo publicado numa das maiores conferências dessa área. O senhor esperava toda essa evolução? Como é que foi esse ano de trabalho? Como é que foram as coisas? A gente, em 2018, já tinha o caminho e já tinha um modelo treinado. O problema era o Synth-Real, transferir isso para o robô real. Não só isso, basicamente também a dificuldade era fazer a comunicação da nossa rede neural com a visão e com o código com a comunicação com o robô, né? Então, apesar da gente ter um modelo treinado e funcionando no simulador em 2018, foi bem difícil porque a gente, quando terminou, já estava um pouco em cima da competição e aí a gente não conseguiu fazer essas outras partes a contento, né? Então, a gente teve basicamente muito problema de visão e algum problema de comunicação também no começo que inviabilizou a gente participar efetivamente da competição usando o DIP. Então, foi bastante frustrante nessa época por causa disso, que a gente sabia que tinha um resultado, mas não conseguia colocar para funcionar no robô mesmo. E aí, em 2019, a gente conseguiu ter modelos ainda melhores no simulador, então a gente estava assim, poxa, vai funcionar, mas ainda assim não tinha um negócio rodando 100%, até, digamos assim, um mês da competição, a transferência para o real não estava 100% ainda. Então a gente não estava realmente com muita esperança de fazer funcionar. Foi justamente quando eu voltei do meu pós-doc e aí eu pude sentar com o pessoal e a gente realmente dedicou-se por várias semanas para colocar funcionando no real. E aí foi quando a gente fez um experimento contra o atacante do RoboSim. A gente pegou o nosso atacante que a gente tinha treinado na simulação e colocou para jogar contra o melhor atacante do RoboSim. A gente não tinha esperanças que ia ganhar, sinceramente, porque a gente tinha basicamente terminado de fazer o transfer para o real. Não estava ainda muito bom. Mas jogou muito bem contra o atacante do RoboSim e a gente ficou impressionado. Assim. E foi bacana porque a gente observou nesse momento vários comportamentos que o agente aprendeu por aprendizagem por reforço, que a gente passou anos para conseguir programar e alguns que a gente nunca conseguiria programar, como por exemplo jogar a bola com a lateral do corpo. É muito difícil você imaginar programar um agente para carregar a bola com a lateral do robô, né? Normalmente tudo que a gente faz é para carregar com frente. Mas ele conseguia fazer isso. Ele conseguia, por exemplo, usar a parede, jogar a bola contra a parede, esperar ela ricochetear e carregar para o gol depois, fazer coisas assim extremamente difíceis de programar. Então isso deu para a gente assim muita convicção de que podia dar certo. Mas a gente não achava que ia ter um bom resultado ainda assim, porque a gente tinha um agente funcionando bem e não um time. A gente não tinha um time todo funcionando bem. A gente conseguiu basicamente treinar um agente. E basicamente o que a gente fez foi replicar o que a gente aprendeu para os 3 agentes. Então a gente tinha 3 agentes jogando como se fossem 3 atacantes. A gente não tinha esperança nenhuma de que isso fosse dar certo. E aí a gente conseguiu até ficar no nível das melhores equipes. Também a gente precisa dar o crédito para o pessoal que faz os robôs do RoboSim, que os robôs do RoboSim são excelentes. Eles já estão no nível dos melhores já há alguns anos, entre os melhores em termos de hardware. O software do RoboSim também em termos de visão, tudo funcionando redondinho. Enfim, quando a gente conseguiu integrar essa parte, funcionou muito bem. Assim, muito melhor do que a gente esperava para o que a gente tinha conseguido botar para funcionar naquele momento, né? Para nossa ambição naquele momento. E aí a gente falou assim, nossa, isso aqui dá um artigo. Talvez não numa conferência grande de aprendizagem por reforço, mas num workshop
como no Latinx at Neurips, talvez dê. E aí funcionou, né? Deu certo, aí foi aceito para workshop, foi muito bacana, porque a gente pôde participar de um workshop junto com grandes players aí da área de aprendizagem com reforço, como, por exemplo, DeepMind, OpenAI, Google Brain, todos esses grandes times da indústria que tem um recurso computacional enorme estavam lá e puderam ver e compartilhar com a gente o que eles estavam fazendo e ver um pouquinho do que a gente estava fazendo aqui com muito menos recursos. Então foi muito gratificante, foi assim, fantástico. Eu acho que o bacana é que, mesmo não tendo treinado um time, eles de certa forma se cooperam, sabe? Tipo, em alguns jogos da LARC, eles se ajudavam quando a bola travava, isso é muito legal de ver. Essa, digamos, a gente pode dizer que foi um comportamento emergente, né? Uhum. É, é, basicamente, sabendo que ele não deve colidir com os próprios. Aliás, na verdade, sabendo as situações nas quais ele não deve colidir com os próprios colegas de equipe e as situações onde ele deve colidir com os colegas de equipe, como, por exemplo, quando tem uma bola disputada presa, ele consegue aprender isso em simulação, então ele consegue mostrar esse tipo de comportamento. Porém, comportamentos como, por exemplo, cruzar a bola, fazer um passe, esse tipo de coisa, ele não é bom nisso ainda. Então, isso é uma outra área de pesquisa importante, que é a área multi-agentes, né? Aprendizagem por reforço multi-agente é uma área de pesquisa bastante atual e muito estudada, assim, com várias publicações, que é, digamos assim, o foco das nossas próximas tentativas. Sim. Só avisando o pessoal, na nossa página do Robocim, no nosso site, robocim.com.br, a gente tem publicações, a publicação de DIP. Aí lá tá bem explicadinho, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Tem um que foi publicado lá na Neurips. Tá bem legal, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Tá. Agora vamos para as perguntas. Deixa eu olhar. Uma NN simbólica que supostamente seria boa para planejamento poderia ser útil para aprender o básico de um jogo? Eu não sei, nesse caso, eu não sei, não saberia dizer. Eu sei que, por exemplo, planejamento de trajetórias, de caminhos, pode ser alguma coisa interessante. O problema é que num ambiente como o futebol, ele é extremamente dinâmico. Então, não adianta muito você planejar um caminho com um prazo muito longo, porque quando você começar a executar esse caminho, tudo vai mudar. E aí você vai ter que só basicamente reagir às mudanças. Então, nesse nível, a impressão que eu tenho é que uma rede neural uma rede puramente neural possa se adequar melhor. Porém, se você subir um pouquinho o nível de abstração, pensar no nível do técnico, que talvez tenha que decidir quais são os comportamentos mais interessantes em algum momento, se ele deve, por exemplo, defender ou atacar em cada momento da partida, talvez uma abordagem assim possa ser interessante, né? Mas, ainda assim, o futebol é uma coisa muito reativa, uma coisa muito instantânea, as decisões precisam ser muito rápidas e o ambiente é dinâmico, né? Então, nessas situações, eu não sei se uma rede neural simbólica seria o mais adequado. Certo. Tem mais uma. O agente de vocês é completamente determinístico ou tem alguma aleatoriedade? E vocês controlam parâmetros durante a partida para definir agressividade ou algo assim? Nosso agente é completamente determinístico, porém, na verdade, durante o treinamento ele é treinado com ruído nas saídas. Então, os comandos que a rede neural decide dar durante o treinamento, eles são uma distribuição de probabilidade, centrada naquilo que a rede neural acha que é o melhor. Então, aquilo que a rede neural acha que é a velocidade que tem que ser a ideal, ela é o centro da nossa distribuição de probabilidade, a mais provável, mas ele tem uma probabilidade de fazer qualquer ação além dessa, em torno dessa região ótima aí que a rede neural deu como saída. Mas isso é com o objetivo de exploração, para que o agente possa explorar o espaço de possibilidades de ações e, com isso, aprender ações novas ao longo do tempo. Durante os jogos em si, a rede é determinística. Porém,
a gente precisa lembrar que o ambiente como tão ruidoso e tão dinâmico como o futebol, mesmo o sistema determinístico, ele acaba sendo caótico. Então isso quer dizer que uma pequena variação na posição que o algoritmo de captura de visão, uma pequena variação na posição que a visão detectou a bola, o oponente, já é suficiente para mudar completamente a maneira como a gente vai reagir. Então, apesar dele ser determinístico, você tem um algoritmo determinístico num ambiente tão caótico e dinâmico como esse de futebol, não quer dizer muita coisa. Agora, se nós temos parâmetros que podem ser ajustados, a gente tem um parâmetro que é basicamente a velocidade que ele vai usar, né? Então, esse parâmetro é basicamente assim, no simulador ele foi treinado com uma velocidade x, uma velocidade máxima x, e a gente pode mudar esse parâmetro durante a partida. Normalmente a gente usa um pouco menos no real do que no simulado, porque o ambiente real é muito mais difícil de controlar o robô. Então, com a velocidade um pouco mais baixa, ele controla o robô melhor. Porém, em certas situações, às vezes é melhor que o robô tenha mais força e haja mais rapidamente, mesmo que não seja tão preciso assim. Então, nessas situações, a gente aumenta a velocidade e também, dependendo de como que está a transferência para aquele robô em específico, por exemplo, às vezes um determinado robô ele está funcionando muito bem, a rede está controlando ele de uma maneira muito boa, então a gente aumenta a velocidade desse. Já outras vezes não está muito bom, a gente não conseguiu calibrar bem o robô, a transferência, então a gente diminui a velocidade um pouco. Então, basicamente são esses parâmetros. Uma outra estratégia que a gente utilizou quando a gente estava jogando, foi uma heurística que a gente fez durante o jogo, é que a gente não tinha defesa. Porque basicamente nossos robôs eles eram durante a simulação tão bons quanto os robôs aleatórios, e os robôs aleatórios praticamente nunca atacavam. Então nossos robôs praticamente nunca aprenderam a defender. Então eles só atacavam o tempo todo. E numa situação de jogo normal, essa estratégia nem sempre é a melhor possível. Então uma heurística que a gente adotou em alguns dos jogos foi enganar a rede neural, dizer para ela que a bola estava mais atrás para que ela ficasse mais na defesa. Então a gente pegava um robô lá que a gente elegia como sendo o goleiro, e aí mentia para a rede neural dizendo que enganava a rede neural dizendo que a bola estava mais atrás para o robô ficar mais atrás. Então basicamente essa foi a heurística que a gente usou de tentar contornar o problema aí de não ter defesa. Esperamos que nas próximas competições a gente tenha já uma defesa mais interessante. Sim. Tem mais uma, deixa eu olhar aqui. Quais algoritmos de machine learning para tomada de decisão você indica em relação à facilidade de implementação para tomada básica de decisões, ataque e defesa? Bom, o principal é redes neurais mesmo, né? Você pode treinar ela de forma supervisionada se você tiver dados para fazer isso, talvez seja o melhor. Se você tiver dados, conseguir coletar uma base de dados de situações e como agir em cada situação, provavelmente a aprendizagem supervisionada, uma rede neural, vai dar ótimos resultados, eu imagino. Outras abordagens que talvez possam ser testadas árvores de decisão, se forem decisões de mais alto nível e coisas que você conseguir antever, talvez uma árvore de decisão possa ser uma outra abordagem que possa ser utilizada. Tá certo. Eu acho que não tem mais nenhuma. Eu vou continuar. Quais são suas expectativas para o futuro do robô sim? Já que essa área está em expansão e dá para usar em outras categorias, como o SSL, simulação 2D e até seguidor de linha. O que o senhor vê para o futuro? Bom, se dependesse de mim, a gente ia colocar a aprendizagem de máquina em todas essas categorias aí. Então, na verdade, assim, nosso objetivo de médio e longo prazo é realmente transformar o RoboSim em um grupo de pesquisa mesmo. A gente já está começou a ter umas primeiras publicações agora, mas o que a gente quer é que ele vire um grupo de pesquisa. E só agora que a gente está começando a ter alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, doutorado participando, né? Digamos assim, tem 2 anos que isso começou a acontecer, com uma quantidade pequena de estudantes ainda. Então,
O nosso objetivo é esse, transformar isso numa área de pesquisa e, de fato, eu acredito que a combinação, essa combinação entre aprendizagem de máquina e robótica, ela é o futuro. Ela é o que vai tanto para essas competições, não só para as competições, mas para a robótica em si, a área de robótica, ela vai avançar muito quando ela incluir melhor a aprendizagem de máquina. Por incrível que pareça, se vocês olharem, talvez vários não saibam disso, mas aqueles robôs incríveis da Boston Dynamics utilizam praticamente nada de aprendizagem de máquina ainda. Eles são basicamente estratégias de controle muito sofisticadas, mas só agora que se está começando a utilizar mais profundamente a aprendizagem de máquina para o controle dos robôs. Para visão e para outras áreas já é mais utilizado, né? Então, ou seja, essa área aí de interseção entre aprendizagem de máquina e robótica, eu acho que é o futuro. E para pesquisa é muito interessante. E para essas competições, a impressão que eu tenho é que dentro de alguns anos, as equipes que não estiverem utilizando a aprendizagem de máquina vão ficar para trás. O que é muito bacana para quem está trabalhando com aprendizagem de máquina, mas talvez a gente precise criar outras categorias, porque é importante para os alunos participarem também programando os próprios algoritmos, porque isso dá uma bagagem de aprendizagem muito grande. Então a gente quer sempre manter no Robocinho essas duas vertentes aí, vivas. Digamos assim, a IA clássica com esses algoritmos de decisão, como planejamento de caminho e tudo mais, em paralelo com a aprendizagem profunda, com a aprendizagem de máquina em geral. Uhum. Deixa eu ver aqui. O pessoal perguntou aí de Deep Learning no combate. Quem sabe no futuro. Vai ser interessante, porém dá um pouquinho de medo, né? Eu prefiro as aplicações mais esportivas. Tá acabando a live, pessoal. Faltam, acho que, 9 minutos. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta para você. Eu acho que você já falou um pouquinho até. O pessoal tá pedindo dica para quem tá começando. Por onde começar, o que fazer. Eu acho que essa pergunta seria boa pra gente dar uma encerrada, sabe? Se eu falar um pouquinho Certo. sobre... Pode? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que só depende da própria pessoa. Ela tem que saber que a aprendizagem dela não depende de professores, não depende de nada, só depende do próprio interesse dela. Hoje nós temos materiais amplamente disponíveis na internet, vários cursos que podem ser feitos, inclusive gratuitos. Eu não lembro de nenhum de cabeça para indicar agora, mas eu sei que tem vários. E tem muito material no Medium, de um nível mais acessível, que não é paper mesmo, que você precisa ler, né? Então, as pessoas colocam no Medium lá como é que treinou uma rede neural, como é que treinou um algoritmo de aprendizagem por reforço, e explicam como foi feito. Então, a minha sugestão é, estudem Python, estudem PyTorch, ou TensorFlow, Keras, o framework que você gostar mais, pegue tutoriais na internet, tenha os seus próprios projetos. Então, faça o seu próprio desafio. Eu quero implementar isso aqui. Comece com algo simples, como, por exemplo, pêndulo invertido. Como é que eu faço um controle de um pêndulo invertido usando aprendizagem por reforço? Será que isso é fácil de fazer? Será que é? Então, tem vários tutoriais ensinando. E aí, depois que você atingir um certo nível de fluência, aí sim eu sugiro você ler nessa área. Acho que deu uma travada, professor, no final. Não sei se foi aqui ou se Opa, foi aí. Tá escutando? estou escutando bem aqui. Eu percebi que o seu deu uma travadinha. Beleza. Se o pessoal não escutou Tá. alguma coisa, eu posso repetir. Se não tiver escutado, o pessoal pode falar que ele repete. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, acho que tem mais uma pergunta, deixa eu ver aqui. Vocês falaram que no início vocês tinham um agente para cada robô. Agora vocês têm algum algoritmo, agente para controlar eles como um time? Nós temos implementado, então a gente consegue colocar uma rede neural para treinar, para controlar os 3 agentes ao mesmo tempo,
porém a gente não consegue ter um bom resultado ainda nesse setup. E a gente está investigando por que não consegue. Além disso, do ponto de vista de pesquisa, o setup onde você tem uma rede controlando cada agente é mais interessante porque tem essa ideia da colaboração. Porque senão você transforma um problema num single agent. Ou seja, você pega um problema que ele é multi-agente e transforma num agente só. Então essa é uma simplificação do problema que a gente tentou, ainda não funcionou, a gente não sabe exatamente por quê, mas do ponto de vista de pesquisa, talvez a área de multi-agente, realmente você ter 3 agentes cooperando, colaborando, é mais interessante, porque isso abre para outras aplicações, onde não é possível você ter uma rede só controlando todo mundo. Então, a gente tem atacado mais essa área aí, de ter uma rede neural por agente. Nossa. Se o pessoal tiver mais alguma pergunta, pode mandar. E a gente está no finalzinho da live já. Calma aí, vamos aguardar. Se quiser falar mais alguma coisa, professor, à vontade. Não, assim, o que eu posso fazer é só sempre ser grato aí pelo pessoal ter me convidado para participar do Robocinho. Eu tenho um orgulho extremo de participar, de estar participando disso desde o começo. É uma das coisas que na minha carreira eu mais me orgulho em ter feito é participar do Robocinho. É um projeto no qual eu acredito e que eu acho que os alunos de outras instituições que estiverem acompanhando aí tentem instigar os seus próprios professores a participar, ou se não tiver nenhum professor interessado, comecem vocês mesmos a fazer, porque isso começou por iniciativa de alunos aqui. Então, pode começar em qualquer outro local. E esse desafio de competir, de criar robôs, algoritmos para competir com os outros, ele é extremamente motivador. E eu percebo que o nível dos alunos que saem do Robocinho depois para suas vidas profissionais é um nível bastante elevado, justamente por eles terem participado dessa experiência. Sim, com certeza. Agrega muito na formação. Deixa eu olhar. Vamos para a última e a gente finaliza. Tá Vocês certo. pensam em futuramente explorar a autonomia dos robôs? Basicamente, eles atualmente já são bem são autônomos, né? Assim, mesmo os robôs que não são programados com deep learning, que não são treinados, que aprendem a ensinar, porque assim, com a aprendizagem de máquina você coloca o nível de autonomia na aprendizagem, que é o nível mais elevado, né? Mas mesmo os robôs que são programados, eles são programados com certo nível de autonomia, então eles podem tomar decisões do que fazer em cada situação sozinhos, não precisa ter ninguém controlando, então ele já tem bastante autonomia. Você colocar a autonomia na aprendizagem é o mais difícil, que é o que a gente está tentando fazer agora. Exatamente. Talvez eu acho que a pessoa estava querendo falar de, tipo, ser autônomo de ter a própria visão, sabe? Alguma coisa assim. Talvez seja isso. Poderia Entendo. ser o at home, né? Que A gente está tentando fazer o at home funcionar, é uma categoria muito mais cara, né, para funcionar, mas de fato eu acho bastante interessante, promissor, mas a gente, por enquanto, ainda não tem nada assim muito muito pé no chão já para botar para funcionar com esse nível ainda. Exatamente. Então acho que foi isso a live, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Queria agradecer a participação do professor Hans também. E qualquer dúvida pode mandar pra gente. Se quiser falar mais alguma coisa, professor, Não, eu só agradecer pelo convite aí. Obrigado pelo convite, estou aí disponível para as próximas quando precisar. Valeu, pessoal. Tá certo. Valeu, pessoal. Obrigado. Vou encerrando. Tchau, Falou. boa noite. Tchau.